Muitos acreditam que alienígenas ou extraterrestres vêm de uma galáxia distante. Alguns acreditam que são uma espécie avançada que vive abaixo da superfície da Terra milhares de anos antes da humanidade. Outros acreditam que esses alienígenas somos nós mesmos, após milhões de anos de evolução, viajando no tempo para garantir que não cometamos os mesmos erros que eles. Seja qual for a realidade, o fato é que os avistamentos de OVNIs e extraterrestres aumentaram exponencialmente nos últimos anos. Isso significa que estamos nos aproximando de um evento de extinção em massa e que os alienígenas estão aqui apenas para impedir que isso aconteça? Enquanto isso, vamos dar uma olhada nesses avistamentos recentes de OVNIs que vão te deixar apavorado. Bem-vindo ao Mais Que Ciência, é hora de explorar. OVNIs laranja se teletransportando sobre a China e a Europa. A China, sendo o segundo maior país do mundo, certamente tem um grande número de avistamentos de OVNIs devido à sua enorme extensão territorial. E este avistamento apenas se soma a essa lista assustadora. A localização exata deste avistamento é desconhecida, mas ocorreu em algum lugar sobre a China continental. À primeira vista, você pensaria que se trata de um foguete decolando para o espaço sideral. Mas, ao ampliar a imagem, você perceberá que o rastro de fumaça deixado por este OVNI ainda está brilhante em vários pontos, e em linha reta. É possível ver o OVNI desaparecer e reaparecer à frente, como se estivesse se teletransportando. Além disso, ele também deixa para trás uma esfera de energia brilhante, que desaparece lentamente. Um OVNI laranja brilhante semelhante, também se teletransportando, foi visto em algum lugar sobre a Europa. Este OVNI laranja também se teletransportava da mesma forma que o OVNI visto sobre a China, com a única diferença de que deixava para trás apenas duas esferas de energia que desapareciam gradualmente. Se os alienígenas possuem uma tecnologia tão avançada como a teletransportação, devemos nos preocupar? Batalhão de OVNIs avistado sobre o Reino Unido. Os OVNIs são frequentemente vistos sozinhos, às vezes em grupos de 5 ou 6. Como no caso dos orbes laranjas pairando sobre o Capitólio dos USA. Mas nunca antes um exército de OVNIs havia sido visto no céu, até este último avistamento ocorrido em Londres. Moradores notaram algo estranho no céu. Inicialmente, pensaram que fossem apenas estrelas. Mas essas estrelas eram extremamente brilhantes e também se moviam lentamente. Os observadores ficaram chocados, pois pensaram que se tratava de algum tipo de ataque de um país inimigo. Mas os orbes continuaram a se mover firmemente no céu. Em determinado momento, foi possível ver cerca de 20 OVNIs no céu. Estariam os alienígenas alinhando seus OVNIs na atmosfera terrestre para um ataque iminente ao nosso planeta? OVNI triangular avistado em Toronto. OVNIs triangulares foram avistados em todo o mundo. E em uma ocasião, um OVNI triangular foi até mesmo filmado pela Marinha dos USA. O vídeo foi gravado por pessoal da Marinha dos USA e capturado por uma câmera de visão noturna do destroyer USS Russell em 2019. A maioria dos teóricos da conspiração acredita que esses OVNIs triangulares são apenas protótipos de aeronaves antigravidade das Forças Armadas dos USA, chamadas TI-3 Bastra, fruto de engenharia reversa. Embora não haja provas que sustentem essa teoria, cada vez mais dessas aeronaves triangulares estão aparecendo em todo o mundo, como este avistamento recente que ocorreu em algum lugar sobre Toronto, Canadá, em maio de 2025. A testemunha ocular avistou 3 luzes brilhantes no alto do céu. Ela começou a gravar essas luzes. Ao ampliar a imagem, é possível ver que elas estão equidistantes umas das outras, formando um triângulo equilátero perfeito. Em um determinado momento, é possível ver claramente que as 3 luzes emanam de uma única aeronave. Se este for realmente um avião espião das Forças Armadas dos USA, por que emitiria luzes tão brilhantes, alertando os observadores abaixo? 2 OVNIs laranja brilhantes pairando sobre Nova York. O número de avistamentos de orbes laranja brilhantes no céu aumentou exponencialmente nos Estados Unidos. Como as orbes laranja brilhantes que pairavam sobre o Capitólio dos USA em novembro de 2024. E agora, 2 orbes laranjas semelhantes foram avistadas sobre Nova York. Essas 2 orbes também podiam ser vistas no alto, mas não estacionárias como as orbes do Capitólio.
Elas se moviam em direções opostas uma da outra a uma velocidade muito lenta. Depois de se distanciarem bastante, a órbita esquerda ficou parada por um tempo e então começou a se mover em direção à órbita direita. A velocidade com que as duas orbes se moviam parecia indicar que estavam tentando monitorar a área abaixo em busca de algum tipo de informação. 2 OVNIs alvejados por militares no Afeganistão. Um grande número de avistamentos de OVNIs ocorreu sobre bases militares, como o em forma de água-viva visto sobre a base militar do Zewa no Iraque, e também a esfera metálica vista sobre outra base militar do no Oriente Médio. E agora outro avistamento de OVNI ocorreu sobre uma base militar no Afeganistão. 2 orbes foram avistados perto da base, sentindo algum tipo de ameaça. Os militares atacaram os orbes, mas em vez de se desintegrarem, havia apenas uma coluna de fumaça perto dos orbes, obviamente causada pelo míssil que os atingiu. E quando a fumaça desapareceu, você pode ver que os orbes ainda estavam na mesma posição, totalmente intactos. Mas você notará que, depois de serem atingidos pelos mísseis, os orbes começaram a vazar algum tipo de líquido por baixo, o que mostra que algum dano foi infligido. Os orbes foram inicialmente gravados com uma câmera infravermelha frontal, mas ao gravá-los com uma câmera normal, você pode ver que os orbes emitiam um brilho laranja, como os OVNIs mencionados acima. Por que tantas esferas laranjas estão sendo avistadas em todo o mundo? Será que os alienígenas estão planejando algo para o qual precisamos estar preparados em nível global? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas revelações da exploração espacial. Clique no ícone do sino para receber notificações e vamos continuar explorando juntos.